aparece no vídeo. Sempre, eu te amo, cara. Amém, queridos. Obrigado, Letícia. Olha só que coisa bonita. Obrigado, pastor. Quantos estão felizes nessa noite? Todos nós já decoramos o versículo base dessa nossa campanha? Sim ou não? Eu creio que o Senhor falou muito ao meu coração sobre a palavra, sobre o tema de hoje, que é vivendo o sobrenatural de Deus através da felicidade. E parece ser um tema simples, né? Mas quando eu comecei a meditar, eu falava assim: Senhor, quão difícil é entender essa felicidade. E o tema base que nós estamos falando está lá em Efésios 3:20. E eu gosto de fazer igual a mãe nos ensina, não só para ficar só eu lendo, que todo mundo leia junto no 1, 2, 3. Aleluia! Então o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quando eu comecei a pensar sobre a felicidade, eu tenho um texto que está lá em Salmos 1:3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não detém o caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto o tempo certo, e as suas folhas nunca murcha. Tudo o que ele faz prospera. É uma palavra meio que, quando a gente começa a ler, a gente vai percebendo que a nossa felicidade não está nas coisas materiais. Quantos de nós ficamos felizes com alguma coisa que recebemos? Eu vou dar o exemplo do pai agora. O pai acabou de compartilhar, comprou um carro novo. Glória a Deus por isso. Com o passar do tempo, a felicidade de trocar de carro, o que acontece, pai? Passa. Ela simplesmente se vai. Nossa, eu troquei de carro, estou feliz. A gente comprou uma casa nova, a gente fez alguma coisa e nós ficamos felizes e alegres no momento. Mas passa. Mas quando a gente vem para a palavra, a gente começa a perceber que felizes é aqueles que andam conforme a palavra do Senhor, conforme Ele vai fazer algo diferente nas nossas vidas, não conforme a gente imagina, não conforme a gente pensa. Às vezes a gente tem que entender que essa bem-aventurança não tem a ver com a gente, tem a ver com a capacidade que o Senhor coloca em nós para que nós continuamos felizes. Mas às vezes a gente não consegue prestar atenção neste detalhe, porque a gente acha que essa felicidade vai ser constante. Essa felicidade sempre a gente vai estar, nossa, que felicidade, não iremos passar por problemas, não iremos passar por nada, não. Nós estamos felizes e nos manteremos felizes porque o Senhor quer que nós nos mantemos felizes. Às vezes nós queremos ouvir o que o outro tem para dizer. E aqui o salmista nos ensina que às vezes a gente ouve conselhos de quem não deveria ouvir. Às vezes a gente quer dizer que nós confiamos no Senhor e que adoramos o Senhor, mas nós queremos ouvir o próximo. Aquele que nem sabe o que está passando na sua vida, mas simplesmente todos nós sabemos que tem aquela pessoa que sempre tem um palpite para nos dar. Sabe o que acontece? Faz assim, porque dessa e dessa forma vai ser mais fácil. E a Bíblia nos diz que não se deixe enganar, mas as más companhias corrompem os bons costumes. E às vezes a gente esquece, esses salmos ele mostra a necessidade que nós temos de meditar na palavra, de dia e de noite. Josué 1:8 diz assim: não deixe de mencionar a palavra deste livro, da lei e de meditar nela, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo,
você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Ele está falando para você comprar? Ele está falando para você fazer alguma outra coisa a não ser meditar na palavra do Senhor, para que seus caminhos possam ser bem sucedidos? Essa é a felicidade. Esse é o sobrenatural que nós devemos buscar todos os dias. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não tem a ver com eu quero fazer isso e eu vou fazer. Se você for fazer sem a vontade de Deus, vai quebrar a cara. Mas Deus está atento àqueles que escolhem viver a obediência. Deus sabe aqueles que querem viver a obediência. Deus, ele olha e ele fala assim: eu sei o que você espera. Você tem meditado, você tem buscado. Às vezes nós buscamos a felicidade simplesmente em coisas vãs que vão passar. Mas a nossa verdadeira felicidade está em conhecer Cristo como Ele é. Porque quando a gente conhece quem Ele é, aquilo que Ele pode fazer sobre as nossas vidas é só consequência do conhecimento que eu tenho nele. Mas às vezes muitas pessoas querem barganhar. Eu vou conhecer a Cristo pelaquilo que Ele pode me proporcionar, pelaquilo que Ele pode me dar. E aí o Senhor fala: então, mas você me conhece? Não, você só está querendo aquilo que eu tenho para te oferecer. E às vezes a gente esquece de algumas orações perigosas, de felicidades. E aprendendo com o mestre Lucas, eu comecei a meditar no Salmos 119. Salmo 119, um Salmos com um conhecimento gigantesco, e que às vezes a gente tem que parar, simplesmente às vezes para ler e falar: Senhor, me ajuda, para esse sobrenatural acontecer na minha vida, eu viver isso aqui. Que diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os estatutos e de todo o coração buscam, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmado os meus mandamentos. E eu acho essa palavra, e a gente já vai voltar para isso aqui, que eu acho muito interessante. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então não ficaria decepcionados aos considerar todos os meus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender a tua justa ordenança. Obedecerei os teus decretos e nunca me abandonarei. Esses salmos eu acho muito legal, porque o salmista, ele mostra que ele precisa do Senhor. E no 5 ele fala assim: quem dera fosse firmado os meus caminhos. Ele sabe da dificuldade que tem, da necessidade de buscar o Senhor, mas ele sabe que precisa buscar o Senhor dia e noite, para que a palavra de Deus possa se cumprir perante a vida dele. E sobre a nossa vida é a mesma coisa. Queremos viver o sobrenatural perante a felicidade? Temos que buscar isso. Temos que escolher isso, porque as coisas passam. Os anos passam, mas a palavra do Senhor permanece. Céus e terras passarão, mas tua palavra permanecerá. É isso que a Bíblia nos ensina. E a gente continua aqui em Salmo 119, que aí eu comecei e falei: meu Deus, eu preciso aprender mais do Senhor. Eu preciso buscar mais do Senhor. E o pastor orava e falava assim: a gente limita o Senhor, a gente conhece Ele tão pouco pela grandeza que Ele é. E aqui o salmista, ele fala assim: ensina-me, Senhor, os teus caminhos e os teus decretos, e ele obedecerei até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo teu caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina-me o teu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faça-me viver nos caminhos que traçam-te. Cumpre as tuas promessas com o teu servo, para que seja temido. Livre-me das afrontas que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Com anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida para a tua justiça.
Às vezes a gente quer muito, mas o salmista simplesmente ele fala: Senhor, me ensina. Às vezes eu não sei o que é ter felicidade na tua palavra. Me ensina, porque eu preciso viver o sobrenatural com o Senhor. Eu preciso viver algo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. E uma coisa que o Senhor pediu para eu compartilhar, eu nem sei se alguém vai compartilhar, mas o Senhor pediu para que eu pudesse compartilhar. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto de vir aqui todos os dias, desde o começo da obra, desde quando a gente nem pensava em fazer a obra. Mas quando a gente mudou para cá, estávamos todos felizes, amém? Estávamos todos alegres, porque tínhamos encontrado o nosso lugar, tinha encontrado o nosso refúgio, tinha encontrado a terra prometida, aleluia, glória a Deus por isso. Só que o Senhor chega e fala assim: então eu preciso mudar tudo isso. E o mais interessante de tudo isso é que quando o Senhor compartilhou com o apóstolo sobre isso, eu tenho certeza que ele falou: Senhor, eu sei que é o Senhor que está na frente, se o Senhor não estiver, não deixe ir. E eu lembro até hoje que a primeira vez que ele já começou, ele falou assim: vamos destruir o mezanino. E a gente tinha acabado de construir o mezanino para a sala de informática, para a sala de tudo, e as pessoas estavam começando a vir, estava ficando tudo legal, mas o Senhor chega e fala: tem que mudar tudo. Mas o sobrenatural tinha financeiro para isso, tinha dinheiro para isso, tinha condições. Simplesmente alguém que se propôs a dizer: Senhor, faça a tua vontade. Estamos felizes sim, mas eu sei que o sobrenatural é o Senhor que vai fazer. E quando a gente olha para essa obra, da forma que está, da forma que vai ficar, pessoas lá fora olham e falam: o que vocês estão construindo lá dentro? No meio da felicidade, da palavra. Não é felicidade de coisas, de ter, é felicidade da palavra, dizendo: o Senhor é fiel e vai cumprir. O Senhor não vai permitir que falte nada para essa obra. E o Senhor continua fazendo isso. E Ele vai continuar fazendo, mas principalmente, o Pai está baseado na palavra. Não deixou com que ela, nada. Mas apóstolo, o senhor é doido. Construir no meio da pandemia, o que está um monte de igreja fechando, e o Senhor vai construir? Sim. Porque o Senhor pediu, não sou eu. E eu gostaria de dar outro exemplo. Eu só queria comentar isso para que vocês pudessem entender que a felicidade não está em bens materiais. Felicidade está na palavra do Senhor, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. E um exemplo aqui que nós temos é sobre Paulo e Silas na prisão. Nossa, o que isso tem a ver, gente? O que isso tem a ver com a palavra de felicidade? Paulo e Silas estavam andando, expulsaram o demônio da menina e foram presos. Bateram nele, açoitaram. O que tem a ver com a felicidade? Não tem a ver nada com a felicidade, certo? Aí que a gente se engana. Em Atos 16, 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e todos os presos ouviram. Que felicidade é essa que faz com que eu esteja preso, com que eu esteja açoitado, e eu continuo cantando: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias, grande é o Senhor, e muito digno de louvor. E eu estou apanhando, eu estou açoitado, eu estou preso. Santo és tu, Senhor. O Senhor é o único digno de louvor e adoração, porque ele estava orando, clamando e dizendo que santo era o Senhor. O Senhor é que ia fazer infinitamente mais, era o Senhor que ia fazer. Se o Senhor fizesse, ele era Deus, mas se o Senhor não fizesse, ele continuava sendo Deus. Essa é a felicidade que Paulo tinha quando ele estava orando. Ele esperava que o milagre ia acontecer? Simplesmente aconteceu. Por quê? Porque um coração apaixonado pela palavra do Senhor, nos estatutos que o Senhor nos ensina, automaticamente faz com que os milagres aconteçam. Mesmo que a gente olhe e fale: mas ele estava preso. Que felicidade é essa imensa de transformação e mudança? Nas nossas vidas tem que ser do mesmo jeito. Às vezes a gente está em tribulação.
Mas a gente encontra a felicidade na palavra do Senhor. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. É um versículo que eu amo. E desde quando eu me converti, eu levo ele para a vida. E eu falo, Senhor, eu sou nova criatura. Senhor, eu não posso permanecer do mesmo jeito. Eu sei que a tua palavra fala, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. E às vezes eu estou cansado, o Senhor vai mudar a minha vida. Nossa, hoje eu errei, Senhor, mas amanhã eu vou levantar e vou mudar. Porque se eu ficar parado, eu vou desistir. Se eu ficar olhando para aquilo que eu estou vivendo, eu vou desistir, eu vou desanimar. Mas o Senhor não nos desanima, o Senhor não nos desampara. O Senhor é que faz coisas sobrenaturais no meio das adorações, no meio de louvores. E eu tenho mais um exemplo para dar. Tá vendo, pai? Eu estou até sendo rápido hoje, hein? Em Atos 3, 6. Pedro, um cara que tinha feito grandes coisas com Jesus, mas alguém que reconheceu quem era Cristo e entendeu o que ele tinha. E quando a gente lê este milagre, Pedro está indo para a sinagoga, e na sinagoga tinha um aleijado. E esse aleijado estava lá pedindo esmola. E eu tenho certeza que as pessoas davam esmola para ele. Porque a gente só vai para um lugar e continua indo repetidamente se alguém nos ajuda. Mas o que me chama muito a atenção é quando Pedro olha para esse cara e ele fala, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro deu? Que é o que nós precisamos. Que é o que nós precisamos nos momentos das nossas anseios, para nós termos a felicidade. Pedro poderia falar assim, não, pera aqui, toma aqui uma moedinha. Todo mundo te dá, todo mundo te entrega. Mas não, ele falou assim, eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Algo que nós precisamos transformar a vida dos nossos irmãos. Eu sei o que eu posso transformar na sua vida. Receba Jesus e seja curado. Receba e seja transformado. Receba Jesus e encontre a felicidade onde não tem felicidade. Você começa a sonhar onde você não tem sonhos. E aquele cara, eu tenho certeza que ele começou a falar, cara, agora eu vou poder correr, agora eu vou poder andar, agora eu vou poder fazer isso. O Senhor traz esses sonhos para a gente quando a gente entende quem Ele é. Pedro sabia quem ele tinha, por isso que ele entregou aquilo que ele recebeu. Toma Jesus para você. E nós recebemos muitas das vezes Jesus e não entregamos Jesus. E quando eu comecei a meditar nisso, eu falei, cara, precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Porque nós conhecemos a Cristo, às vezes, superficial. Mas nós precisamos mergulhar na palavra dele. Para conhecer esse sobrenatural. Para essa felicidade vir sobre nós todos os dias. Mesmo que os problemas, gente, lembre-se disso. Problemas todos nós teremos. Dificuldades todos nós teremos. Mas nós temos a solução, que é a palavra do Senhor, que enche as nossas vidas. Esses milagres acontecem porque nós estamos querendo viver isso. Viva o sobrenatural com esta felicidade. Felicidade que o mundo dá, ele tira com a mão e pega com a outra. Mas a felicidade que o Senhor nos propõe, é só Ele que pode nos dar. Transformando as nossas vidas, mudando os nossos caráteres, mudando as nossas atitudes, ensinando o que a gente devia fazer, o que a gente não devia fazer, mostrando o caminho certo que nós devemos a seguir. Esse é o conhecimento que Ele quer que nós tenhamos, para nós termos felicidade. E tem mais um. Esse aqui é complicado. A Bíblia diz lá em Atos 5, que os discípulos estavam curando. Isso aí, daqui a pouco já chega isso aí, Just. Os discípulos estavam curando muitos doentes, muitos enfermos. Depois vocês leem, lição de casa. Curando muitos enfermos. E várias pessoas estavam sendo curadas.
E aí automaticamente eles começaram a mexer com o sinédrio. E eles começaram a ficar com inveja. E eles foram e prenderam os discípulos. E então, põe no 19 para mim, por favor, do 5:19. Atos. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu a porta dos cárceres e levou para fora. Próximo. E disse-lhe: dirijam-se ao templo e relatam ao povo toda a mensagem desta vida. Continue falando do evangelho. Continue falando de Jesus. Não parem, não parem. Eu livrei vocês, mas não é para vocês se dispersarem. Eu livrei vocês para vocês continuarem fazendo aquilo que eu ordenei vocês, perante a felicidade que eu vou colocar sobre vocês. Até aí, nossa, um milagre aconteceu, um anjo desceu, glória a Deus. E os discípulos foram chamados novamente, só que dessa vez eles não seriam presos. As pessoas falaram, sabe aqueles caras que acabaram de sair, porque eles foram atrás lá e encontraram os cárceres tudo trancado, tudo do mesmo jeitinho que eles tinham colocado, só não tinham os discípulos lá. Eles estão lá pregando o evangelho, eles não foram embora, eles não fugiram, eles continuam falando do amor de Jesus. E aí, eles chegam e eles começam a falar, cara, para de falar de Jesus. Eu falei para vocês que vocês não podem fazer isso. Fala outra coisa, fala sobre outra coisa, mas não fala de Jesus. Mas Pedro, acho que Pedro é um diferencial, que ele fala, não, vocês crucificaram Cristo. E nós somos testemunha da ressurreição dele. E eu não posso parar de falar do nome dele. Mas, no 34 diz assim, esse aqui eu acho que a gente tem que entender porque nós temos o evangelho hoje. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então ele lhe disse, israelitas, considere cuidadosamente o que pertence fazer com esses homens. Há muito tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram, e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de receamento, apareceu Judas, o Galileu, que liberou um grupo de rebelião, e também foi morto. E todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, se neste caso, eu aconselho, deixe esses homens em paz e solte. Se o propósito ou atividade deles forem de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, se acharão lutando contra Deus. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada. A perseguição, o propósito, as dificuldades, nada pode parar a igreja do Senhor. Porque o Senhor, Ele derrama de um sobrenatural para sermos felizes. E esta alegria transborda sobre as nossas vidas. E quando a gente entende isso, os apóstolos foram liberados, apanharam. Mas aqui no 41 diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegre por terem sido considerados dignos, humilhados por causa do nome de Jesus. Que felicidade é essa? Que felicidade é essa que transborda, que enche os nossos corações de alegria? Somente a palavra do Senhor pode nos proporcionar. Não é homem, não é nada, não é bens, não é nada que a gente possa conquistar, que possa suprir a felicidade de buscarmos no Senhor.
E o Senhor mostra para a gente que Ele é capaz de transformar isso. Eu fico imaginando Pedro e os discípulos saindo, cara, nós apanhamos por Jesus, glória a Deus por isso. Ele fez com que coisas sobrenaturais aconteceram. O anjo nos tirou da cadeia, voltamos para lá, cara, eles queriam matar a gente. E nós estamos aqui livres. Nada pode parar o que o Senhor vai fazer. Mas para isso nós temos que entender que nós devemos buscar na felicidade que o Senhor proporciona. Não é a gente, não é nós, e sim é a palavra do Senhor, enchendo os nossos corações de alegria. Nós demos 4 exemplos de pessoas palpáveis, e não estou falando de grandes coisas. Quantos e quantos de nós estávamos nos momentos de dificuldades e a gente cantava, grande é o Senhor, e muito digno. Senhor, enche a minha casa, está difícil, eu não sei como agir, e de repente a gente sente algo aliviando aquele peso. E a gente começa a falar, santo, santo és tu, é o Senhor que faz, é o Senhor que derrama sobre as nossas vidas, é o Senhor que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aí a gente está triste e de repente a gente para de orar e a gente sai e fala, Senhor, muito obrigado. Porque eu entrei dentro desse quarto, acabado, destruído, mas o Senhor renovou as minhas forças, o Senhor transforma a minha vida, e o Senhor vai continuar transformando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o que o Senhor quer que nós venhamos a ouvir, é o que o Senhor quer que nós venhamos a falar. Entendam isso. Às vezes nós só precisamos desses empurrões para a gente entender o sobrenatural. Gente, olhe para essa construção. Gente, olha para essa obra. Quando a gente olha, eu venho aqui para ver o sobrenatural do Senhor. Quando eu vejo um contrapiso desse tamanho, e eu falo, Pai, quantas latas de areia vai aí? E gente, olha a quantidade de pessoas que nós temos. A conta não bate. É o Senhor que traz esse ânimo. Seja forte e corajoso, não desista, medita, é o Senhor que vai fazer, sou eu que estou no controle de todas as coisas. E às vezes a gente esquece disso, a nossa vida passa tão rápido que já tem 2 anos que a gente está de obra, né? E a gente se acostumou tanto com isso, que agora se tornou normal, já se tornou algo normal e natural. Mas para quem passou, sabe a dificuldade que é, joelhinho no chão, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, de brincar, que o apóstolo fala, quanto tem na conta hoje, Lucas? Tem nada, Pai. Amém. O Senhor vai prover. E o Senhor provê. Chega sexta-feira, tem que pagar os predeiros. Predeiro, foi boa agora, hein? Chega sexta-feira, tem que pagar os meninos. Mas teve culto na semana, Pai? Dinheiro entrou? E aí você fala, mas como? É o joelho no chão, de saber que o Senhor vai suprir a necessidade do dia seguinte. É da mesma forma que a galera do deserto sabia que o Senhor ia entregar o maná no dia seguinte. Era a necessidade que o Senhor sabia que aqueles que necessitavam iriam receber aquilo que precisa. A felicidade está quando a gente sabe quem é o Senhor. Como eu disse, quando a gente sabe quem Ele é, aquilo que Ele vai fazer é só consequência. O milagre que Ele vai fazer na nossa vida é só continuação do conhecimento que eu busco nele todos os dias. Assim o Senhor vai transformar as nossas vidas. Assim o Senhor vai derramar um amor sobrenatural em nós e através de nós, onde outras pessoas vão querer viver do mesmo jeito que você. Quem não quer viver igual o apóstolo? Com a fé, gente. Isso é para poucos, não é para todo mundo. Mas se a gente buscar, se torna para todo mundo. Se a gente começar a querer confiar no Senhor, as coisas começam a se tornar para todo mundo. Jesus disse que se nós cremos nele, obras maiores nós faríamos. Se nós confiarmos nele, coisas maiores nós iremos fazer. Mas para isso o nosso coração tem que estar enrasgado, com vontade de querer buscar o Senhor. É fácil? Não. Mas uma vida com Deus é movida de relacionamento. Uma vida com Deus é movido a intimidade. Um casamento, quando inicia, às vezes a gente não tem intimidade. De um decorrer de 1 ano, que a Glorinha com 92, brincadeira, tio Robinho com 50,
Quantos anos? 37? Isso, 37 anos de casado, não vai ter. Porque a intimidade vai se conquistando aos poucos. Com o Senhor é a mesma coisa. Ele anseia um coração quebrantado para poder dizer: vem cá, meu filho, vamos nos relacionar, vamos entrelaçar aquilo que eu tenho para você, aquilo que você pode fazer. Eu não quero o seu conhecimento, porque o seu conhecimento às vezes falha, mas o conhecimento que eu tenho eu posso te proporcionar. Você está disposto? Você quer isso? E quando a gente começa a entender que o Senhor vai fazendo, que o Senhor vai derramando, que o Senhor vai enchendo, a gente se torna igual Paulo e Silas na prisão, a gente faz igual Pedro, a gente sai igual os apóstolos, a gente sai com o coração cheio de alegria, porque é o Senhor que nós estamos carregando a nossa bandeira, dizendo: eu confio no Senhor, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai mudar a minha vida, é o Senhor que pode mudar a sua vida, é o Senhor que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não pare, queridos. Desistir é o mais fácil. É o mais fácil de tudo, porque a gente não vai conseguir continuar caminhando. Mas quando a gente entende que lá na frente, o Senhor sabe o que nós iremos fazer por Ele. O Senhor sabe o que nós iremos entregar por Ele. Não desista na metade do caminho. Não desista de querer ler a palavra. A gente brinca e fala: nossa, Salmo 119 é o maior de todos. Nossa, cansa de ler. Porque tem 140 e poucos, é isso? Não sei, mas 175. Nossa, é o maior capítulo da Bíblia, meu Deus! Mas depois que a gente aprende, meu Deus! Depois que a gente entende, meu Deus! Senhor, me ajuda, eu preciso mudar, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso entender o que cada um desses escritores colocaram, do que o salmista colocaram. Eu preciso colocar em prática. E assim o Senhor transforma as nossas vidas. Assim o Senhor derrama do amor. Assim o Senhor derrama da misericórdia. E faz com que a gente seja feliz. Faz com que a gente encontre a felicidade onde às vezes não tem. A gente olha e fala: Senhor, 176. E a gente começa a perceber que o Senhor quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos felizes todos os dias. No meio das nossas fraquezas, no meio das nossas limitações. Ele espera isso de nós. Mas uma coisa que Ele espera é que a gente feche a porta do nosso quarto e vá buscar Ele em secreto. E fala: Senhor, eu sei que está difícil. Eu sei que hoje eu não fui uma pessoa boa. Eu conversava com o apóstolo, tinha umas vezes que eu chegava e falava assim: eu não posso nem ministrar, cara. Eu não posso nem fazer nada. O apóstolo falava, tocava na minha mão e falava assim: bem-vindo, você é humano. Porque a gente acha que a gente não pode errar. A gente acha que a gente tem que seguir aqui. Mas o Senhor sabe das nossas limitações. A gente tem que procurar não errar. A gente tem que procurar viver de forma diferente. Se eu errei, sim, agora eu não posso continuar mais no mesmo erro. Eu entendi, agora eu não posso mais cair nessa cilada. Porque o Senhor começa a transformar as nossas vidas e dizer assim: eu estou contigo, relaxa. Você ainda não está forte o suficiente para isso, mas daqui a pouco você vai estar. Calma, calma, calma. A Bíblia diz, Paulo fala: quando acho que estou fraco, aí que estou forte. Quando a gente acha que a gente não tem mais controle, aí que o Senhor vem com o seu bálsamo e fala: aqui, é isso que eu tenho para você. Essa é a felicidade. Rasgue os corações perante o Senhor e busque conhecer Ele, para que Ele possa trazer essa felicidade que a Bíblia nos dá. A Bíblia é o livro mais antigo e o mais novo. Se você procurar, todos os coaches estão usando o que, mãe? A Bíblia. As pessoas influentes utilizam o que? A Bíblia. Quando a gente presta atenção no que ela nos ensina, a gente fala: cara, se eu precisar de um conselho sobre qualquer coisa, vai ter na Bíblia. Se eu precisar de orientação sobre qualquer coisa, vai ter na Bíblia. E aí o Senhor começa a me ensinar e te ensinar, quando a gente tem essa felicidade, desses mesmos corajosos que viveram o sobrenatural, perante essa felicidade que a palavra nos proporciona. E eu gostaria de orar por vocês, porque o Senhor, Ele quer fazer que nós venhamos a nos encorajar.
para buscar isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, que nós estamos, Senhor, como igreja, Senhor, conhecendo da Tua felicidade que só a palavra nos dá. Às vezes nós queremos muitas coisas, às vezes nós queremos coisas bem materiais, mas a Tua palavra nos conforta, o Teu amor enche o nosso coração de alegria, e esta alegria não passa, essa alegria permanece sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. Senhor, se nós não sabemos como Te buscar, nos ensina. Senhor, se nós não sabemos como orar, nos ensina. Senhor, se nós não sabemos como nos diminuir, nos ensina. Quebra-nos, Senhor, como um vaso na mão do oleiro, para que nós possamos ser transformados, moldados e migrados conforme o Teu coração. Se o Senhor não estiver conosco, Senhor, não nos permita ir, nem para a direita, nem para a Tua esquerda, Senhor. Que nós possamos fazer somente a Tua vontade, somente o Teu querer, que nós possamos nos alegrar sobre as perseguições que o mundo nos oferece, mas o Senhor traz alegria sobre nós. Então, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos que o Senhor renove a nossa mente, coloque a mão sobre os nossos corações, para que nós possamos ser moldados e transformados. Encha, Senhor, do Teu poder, da Tua sabedoria, dos Teus ensinamentos, dos Teus estatutos, para que nós possamos meditar nele e saber que nós devemos segui-lo, Senhor, desde o dia, da hora que nós acordamos até o nosso deitar, porque nós precisamos mudar os nossos pensamentos e a nossa mente, para que nós possamos viver o sobrenatural perante a felicidade, Senhor. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu já coloco o mês de março, Senhor, em Tuas mãos. Um mês poderoso que o Senhor irá transformar. O 3 tem o símbolo da aliança, Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, faça a transformação sobre as nossas vidas. Derrama do Teu amor, faça com que o mês de março seja sobrenatural. Cada um de nós precisamos da felicidade, Senhor, que a Tua palavra nos proporciona. Então eu já abençoo o mês de março, Senhor, para a Tua honra e glória, para o Teu poder, para o Teu governo. Traga a cura para aqueles que precisam. Abre portas de emprego para aqueles que necessitam, Senhor. Empreendimentos daqueles que irão iniciar, estejam à frente, direcionando. Mas se o Senhor não estiver, não permita com que nada aconteça. Porque nós sabemos, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. É em Teu nome, Jesus, que nós agradecemos por essa palavra de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, como vocês sabem, nós estamos em obra. E segunda-feira a gente já começa a nossa obra. E eu sei que o Senhor vai derramar de algo sobrenatural. Como o pastor ministrava uns dias desses, a gente bateu 2 lajes em um ano. 2 lajes em um ano não é qualquer coisa. Para uma igreja que pertence ao Senhor, que está sobre a cobertura do Senhor. Há um envelope na cadeira de vocês. Espero que vocês tragam para que nós possamos derramar cada vez mais, porque como o Pai ensina, o milagre não é quando você separa. O milagre é quando vai na mão do tesoureiro e ele começa a contar e ele começa a ver o sobrenatural acontecendo. Então, que no nome de Jesus nós possamos abençoar a casa do Senhor. Podeis trazer a oferta de vocês. Senhor, eu abençoo essas ofertas, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, no gasofilácio, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha derramar do Teu poder, abençoa a vida de todos aqueles que entregaram, Senhor, e aqueles que também não conseguiram entregar, Senhor, que o Senhor possa abençoar para que eles possam trazer, Senhor. Em Teu nome, Jesus, que nós agradecemos toda essa oferta, amém e amém. Hoje eu bati o recorde, hein, Pai? 10 minutos antes, glória a Deus por isso. Nem eu acreditei nisso. Temos recados, Pai? Só que amanhã tem culto, é isso?
Amanhã às 8, né? Querido, só um recadinho. Amanhã às 8 também, né? Continua. E domingo também. Então, domingo às 7. Para não confundir, porque tá todo mundo às 8, às 8, às 8. Domingo é às 7, horário normal do culto. Então, queridos, vamos ficar de pé. Estenda suas mãos bem alto. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela palavra, pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor nos ensinou, Senhor. Senhor, em paz nós viemos, Senhor, e em paz nós voltaremos. Guarde-nos, Senhor, de acidentes, de incidentes, Senhor. Guarde os nossos bens materiais para aqueles que vão de ônibus, Senhor. Traga o melhor ônibus, Senhor, sem nenhuma confusão. Para aqueles que vão de carro, envie os seus anjos para estar andando à frente, Senhor. Eu declaro, Senhor, que nós teremos a continuação dessa campanha abençoada em nome de Jesus, Deus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus queridos.